Oi gente, meu nome é Mayara Pacheco e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Oi gente, no vídeo de hoje tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês da minha história de vida. Eu vou dar uma resumida legal aí, não vai dar pra me contar tudo que eu já passei, porque se eu fosse contar, olha, ia dar alguns vídeos, viu? Mas vou tentar dar uma resumida, esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho comprido, né? Apesar de eu dar uma resumida. Mas vou contar, lá no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas, perguntando se vocês gostariam que eu contasse um pouquinho da minha história de vida pra vocês. E muita gente pediu que sim, que eu contasse. Então tô aqui pra dividir com vocês um pouquinho da minha vida. Mas antes, não esquece já de se inscrever aí no canal, de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E já deixa o seu like aí, deixa muito gostei que me ajuda muito. E comenta aqui embaixo, que eu tô sempre de olho nos comentários de vocês, sempre respondendo. Mas é isso, vem comigo que hoje o vídeo vai ser um pouquinho comprido. Minha vida começou no dia 19/10/1996, foi o dia que eu nasci. Eu nasci na cidade de Lauro Miller, no Hospital Henrique Lage. Ao meio-dia, sou filha de Jussara Machado e Márcio Luiz Fontanella Pacheco. E irmã da Diana Pacheco, que é a minha irmã mais velha. Quando eu nasci, gente, eu nasci com lábio leporino e fenda palatina. Pra quem não entende muito o que é, lábio leporino é uma fissura aqui entre os lábios, né, na boca. E fenda palatina é uma fissura no céu da boca, que liga o nariz também. Eu vou tentar deixar uma fotinha aqui pra vocês entenderem melhor como é o que é. Naquele tempo, né, quando eu nasci, eu conversei com meu pai pra mim poder explicar pra vocês. Ele disse que ninguém sabia que eu ia nascer com lábio leporino, até porque não tinha ultrassom naquela época, né? Meu pai disse que até tinha, mas era pra escutar batimentos, ver o movimento da criança, mas não é específico como tem hoje, né? Que a gente consegue ver os dedos, consegue ver todos os ossos do corpo, né? Então, pra eles eu ia nascer normal, mas quando eu nasci foi um susto pra todo mundo, porque minha família, né, nunca tinha ouvido falar e não tinha nenhum caso, nem na parte do meu pai, nem na parte da minha mãe. Mas ali começou a batalha, né, de como eles iriam me tratar, aonde eles iriam me tratar. Aí, conversando com meu pai, ele me explicou que os médicos indicaram um hospital em Curitiba, onde tinha médicos especializados em lábio leporino e fenda palatina. E dali por diante, meu pai e minha mãe me levaram para Curitiba e lá eu fiz tratamento. Naquela época, meu pai disse que era muito difícil ir pra lá, né? Porque além de ser longe, eu não lembro, não esqueci de perguntar pro meu pai, mas assim, eu tenho alguns flashes assim, que a gente ia de ônibus. Teve uma época que a gente ia de ônibus. E aí, quando a gente ia pra lá, até tinha uma irmã da minha tia que morava lá. E a gente ficava na casa deles. E aí, eu não lembro certo, mas eu acho que foi com 4 meses que eu fiz a minha cirurgia. De fechar o lábio, fechar o céu da boca. E dali por diante, né, era tratamento, era tipo de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, eu tinha que estar indo lá para os médicos acompanharem, né. Quem fez a minha cirurgia foi o Dr. Marco Aurélio, um médico muito, bem, como é que eu posso dizer? Todo mundo fala muito bem, né, nessa área dele, né, que ele já fez muitas cirurgias do lábio leporino. E depois de um tempo, né, nesse meio tempo, né, de idas e voltas, meu pai e minha mãe acabaram se separando. Então, seguimos, né, no tratamento, eu e minha mãe, era a gente que ia. Mas aí a gente já veio pra Florianópolis, porque ali era mais perto. O SUS trazia a gente, né, o carro do SUS que trazia a gente. E só que, tipo, por fim se tornava uma viagem muito cansativa, um tratamento muito cansativo, porque não tinha muito o que fazer. Os médicos diziam que eu só podia me operar, tipo, arrumar meu nariz, arrumar minha mordida, que eu tinha mordida cruzada, só com 18 anos. Então, praticamente, eu ia de 2 em 2 meses, no caso, né, toda a vida de 2 em 2 meses, simplesmente para chegar lá, abrir a boca, fechar a boca e voltava embora. Porque era só um acompanhamento para ver se tinha alguma mudança ou não. E daí a gente resolveu fazer o tratamento dos meus dentes, né, e nos dentistas ali em Orleans, na cidade de vizinha onde eu morava.
E daí sim começou tratamento, que a gente começou a ver mudança, porque os meus dentes, né, eles eram, principalmente esse da frente, bem torto eles eram, né? Então começamos a fazer a parte ortodôntica dos dentes aqui. E daí mudou muita coisa, arrumou muita coisa na parte, principalmente assim, de estética, né? Os meus dentes já ficavam mais retinho. E aí nesse meio tempo, Gente, eu vou contar a parte primeiro em questão de médicos, essas coisas, depois eu volto um pouquinho mais pra trás pra contar outra história, que é a parte de escola, bullying, tudo que eu passei. Mas vou contar primeiro a parte de médicos que eu passei. Aí, um certo dia, eu e minha mãe tava indo pra Florianópolis, eu nunca me esqueço de madrugada, era frio, na frente da casa da Lena, eu perguntei pra ela, mãe, mas por que eu? Por que tem que ser eu? E a minha mãe simplesmente me disse, porque sinta-se especial, se Deus te deu, não é verdade, não é que me deu, mas se Deus quis que tu viesse com isso, é porque Ele tem algum propósito pra tua vida. Então não reclama, e sim agradece. E muitas vezes, não vou mentir, eu reclamei, eu chorei por eu ter nascido assim, mas hoje, Maiara, agradeço muito por tudo que eu passei, porque se eu sou o que eu sou hoje, foi porque eu passei por muita coisa que me ensinou muito, sabe? Aí, nesse período, a gente... aí eu perdi pra minha mãe, mas eu não quero mais ir pra Florianópolis, porque, tipo, eu ia lá, abria a boca, fechava e voltava embora. Aí eu disse pra ela, se eu vou mexer só com 18 anos, então não tenho porquê eu tá indo todo mês, tipo, de 2 em 2 meses e eles não resolvem nada. Aí, era só um acompanhamento. Aí minha mãe disse, tem certeza? Eu disse, não, mãe, eu tenho. Então cancelamos a nossa ida pra Florianópolis, a gente não foi mais pra Florianópolis. E eu não lembro certo, mas eu acho que eu fiquei uns 4 anos sem fazer tratamento. E daí, depois de um certo tempo, uma amiga da minha mãe, eu já tava o quê? Com uns 15 para 16 anos, eu acho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, de 5 para 6 anos. Eu tava com uns 15, 16 anos, uma amiga da minha mãe conseguiu uma consulta num hospital especializado em Joinville. Lá foi eu de novo, começar de ir em 2 meses, eu e a minha mãe, né? Que ela sempre esteve comigo e ela sempre me acompanhou em todas as viagens. Agradeço muito ela sabe o quanto eu sou muito grata a isso. E daí começamos o tratamento em Joinville. Ali, sim, tipo, eu via mais resultados, eles me falavam, ó, a gente vai ter que mudar tal coisa nos seus dentes pra gente conseguir fazer tal cirurgia. E ali começou. Eu vi um pouquinho mais de esperança, sabe? Mas eles sempre me diziam, cirurgia a partir dos 18 anos só. E daí, sim, fiquei firme ali. Eu e minha mãe ficamos indo por um bom tempo. Aí eles estavam arrumando aparelho, eles arrancaram alguns dentes que precisavam arrancar. E depois, eu não vou lembrar o certo, gente, a data, quanto tempo depois. Mas a minha mãe acabou falecendo. Aos 40 anos, ela descobriu um câncer, né? Tratou desse câncer. Aí, tipo, com 42 anos, teve câncer de novo. E se tratou desse câncer também. Teve outro câncer. Minha mãe passou por muitas coisas na vida dela e a gente passou junto com ela. A gente sabe o quanto foi sofrido. E daí, nesse meio tempo, eu acabei perdendo a minha mãe. A doença venceu, acabou levando ela. E, gente, eu estou chorando, já tô emocionada. E fez muita falta. Aí, nesse meio tempo, eu casei com a Alan. E daí, quem começou a me acompanhar foi minha sogra. Ela ia comigo, de 2 em 2 meses ela ia. E daí, quando ela não podia ir, quem ia comigo era a minha tia, que da parte do Alan também, que ia comigo. E daí, chegou um dia, cheguei lá, os médicos me falaram, ó, falta muito pouco pra tua cirurgia, porque eu tive que entrar numa fila de espera, né? Mas, Deus sabe o que faz. Eu acabei engravidando nesse tempo. Então, eles me falaram que eu só podia fazer cirurgia quando meu filho tivesse mais ou menos 1 ou 2 anos de idade, pra mim poder fazer essa cirurgia. Gente, cansada, eu disse pro meu marido, tu gosta de mim assim? Eu te amo desse jeito.
E cancelei tudo. Quem me fazia, né, lutar por tudo aquilo era minha mãe. E não ter ela ali comigo dificultou muito a minha vida, sabe? Pra lá. E daí decidi cancelar tudo. Tô bem do jeito que... me sinto bem, assim, do jeito que eu tô. Óbvio, né? Se eu pudesse mudar, eu mudaria. Mas... tô bem do jeito que eu tô hoje. E... foi da vontade de Deus, gente. Tipo, eu tava prestes a fazer a minha tão sonhada cirurgia, eu acabei engravidando. Não foi uma coisa planejada, né? Aconteceu. A gente não pode mudar os planos que Deus tem pra gente. E daí eu disse pro meu marido, não, então Deus, chega, eu já andei tantos anos na estrada, já passei por tanta coisa, que hoje eu me acostumei comigo assim, eu me sinto bem assim, com esse problema, eu não, assim, eu queria mudar meu nariz, a minha mordida, que era uma coisa que me incomodava muito, o meu dentista que eu me trato hoje, o Dr. Raviso, me ajudou a descruzar a mordida, não tenho mais a mordida cruzada, sabe? Então a gente tá fazendo alguns processos ainda pra me ajudar, mas eu não preciso estar toda a vida indo pra longe, sabe? O meu dentista tá conseguindo me ajudar a resolver o que eu queria mudar, o que eu queria resolver, ele tá conseguindo me ajudar. Um dia, se der, eu quero fazer sim o meu nariz, né, pra arrumar ele. Mas se der, se não der também, gente, tá tudo bem, tá tudo ok. Hoje eu me aceito assim, com esse nariz, com essa boquinha torta. E é isso, é o que importa, eu me sentindo bem. Mas vamos lá. Eu falei toda a parte de questão de tratamento do meu lábio leporino e da minha fenda palatina, né? Agora eu vou voltar um pouco aí atrás, né? Pra falar do tempo de escola. Porque assim, junto com essa doença, gente, veio o bullying, porque aqui eu não tenho osso e tenho uma fissura aberta que liga o nariz. Então, quando eu falo, no caso, sai um pouco de ar e acaba que eu falo fanho. Hoje, muita gente às vezes nem repara, mas eu fiz fonoaudiólogo, eu passei por bastante tratamento pra conseguir ter a voz que eu tenho hoje. E na época de escola, foi a época que eu senti muito, assim, sabe? Porque ali no primeiro, segundo, terceiro ano, nem tanto, mas que pesou mesmo, que doeu mesmo, eu senti muito, foi da quinta série pra cima, que eu senti muito, assim. Muita gente não entendia, mas acabava, fazia o bullying comigo, nem sequer sentava comigo, por que tu tem esse problema? Por que tu fala assim? Por que tu tem o nariz amassado, como eles me chamavam de nariz amassado? E nunca ninguém se importou em sentar do meu lado e perguntar. Eles sim só sabiam me xingar, nariz amassado, era boca de lata, era boca torta. E tem uma imagem que eu tenho muito viva na minha cabeça, que me dói muito, é a questão que eu sempre falo pra vocês, que me pega muito, que me dói muito, é que na hora do intervalo, eles andavam atrás de mim, me acompanhavam, onde eu ia, eles iam comigo. Com a mão no nariz, fechavam o nariz, que daí a voz fica fanha, né? E eles falavam me imitando. E assim, foi uma fase bem difícil. Eu não digo a pior, porque a pior fase da minha vida pra mim foi a fase que eu perdi a minha mãe. Mas eu sempre falava com os diretores, com a professora. Por um tempo eu resolvia, sabe? 1, 2, 3 dias. Mas entrava aqui e saía aqui pra eles, né? Pra mim não, pra mim ficava aqui. Porque pra quem faz o bullying é muito fácil. Porque tu tá ali falando, tu tá ali criticando. Agora, pra gente que sente, pra gente que passa por aquilo, dói muito. Muito, muito mesmo. E tipo assim, é como eu tava falando, ninguém nunca sentou pra sequer perguntar, mas ele tá ali me imitando, tá ali atrás de mim, tipo assim, eu sempre queria fugir do problema. Esquecer que eu tinha aquilo, viver comigo como se fosse uma pessoa como qualquer outra. Mas eu queria fugir do problema, mas sempre tinha todo dia alguém ali pra me lembrar que eu tinha o problema. As únicas pessoas que sempre souberam o quanto eu sofri com isso
Era quem tava lá dentro da minha casa, era minha irmã e minha mãe. E eu sei que elas sofriam comigo também, porque eu chegava em casa muitas vezes chorando, né? E eu perguntava pra elas o porquê por que tem que ser comigo, não adianta. A minha mãe falava, a minha irmã falava, não dá bola, tu é melhor que eles, porque tu não pratica o bullying, eles praticam, então não dá bola, mas é muito fácil falar, né, gente? A gente sabe que é muito fácil falar. Agora, tá na pele da pessoa é outra coisa, é totalmente diferente. Aí eu nunca me esqueço, né? Como eu disse pra vocês, a minha mãe teve câncer. E na primeira vez que ela teve que rapar toda a cabeça. Porque ela fez quimioterapia, ela perdeu todo o cabelo que ela tinha. E eu nunca me esqueço, um dia eu cheguei em casa dizendo pra ela que não, mãe, eu não quero ir mais pra escola. Eu tô cansada de chegar lá e todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, eu não quero mais ir. Chegou um ponto onde eu ia pra escola por ir, sabe? Porque a minha mãe, né, digamos assim, me obrigava a ir, que eu tinha que ir. Porque por mim eu não ia pra escola. E aí um dia eu fui pra escola e batendo na porta da sala de aula. E era minha mãe. Ela foi de surpresa, sem eu saber. Ela não me falou que ia. E na época ela usava turbante, né? O lencinho na cabeça, porque ela era careca. Ela tava careca. Por conta do tratamento. E ela bateu na porta, entrou na sala de aula, tirou o turbante da cabeça. Ela ficou, no caso, mostrou pra ela, né? Ela careca. Mostrou pra todo mundo ela careca. E ali eu comecei a chorar muito na sala de aula. Ela pediu licença pra professora e entrou. E assim, muitas vezes, falando em professora, teve uma professora minha que fez isso comigo também. Eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que aconteceu sim, de um professor me imitar, falando fanha. Não vou citar nomes aqui, não vou expor ninguém, até porque eu não quero dar ibope pra essa pessoa, porque eu acho que o tipo de pessoa que faz isso não tem amor na própria vida. Mas sim, teve um professor sim que me imitou também, mas não foi essa mesma professora que estava na sala de aula, que é quando a minha mãe foi. E aí a minha mãe entrou dentro da sala de aula e perguntou pra todo mundo da sala o porquê que eles faziam aquilo comigo. Aí ela tirou o turbante e mostrou. Olha tudo que ela passa em casa. Ela. Eu tô passando por uma fase difícil, a minha mãe falou. Ela tá suportando tudo isso em casa, essa barra em casa, e ainda tem que vir pra escola. E sofrer preconceito na escola. Vocês acham isso justo com ela? E daí todo mundo na sala ficou quieto. Algumas pessoas eu lembro que choraram assim com ela. E naquele dia minha mãe pediu pra mim arrumar minhas coisas. Eu arrumei, a gente saiu da sala de aula e ela me levou pro fórum. E lá a gente conversou com o juiz, eu me expliquei pra ele, eu lembro que eu chorei, e a minha mãe conversou com ele. E os pais dos alunos, né, que faziam aquilo comigo, porque era sempre os mesmos, sabe? Era sempre os mesmos, mas era tipo, vamos botar aí, eram uns 10 alunos que sempre faziam isso comigo. E nem sempre era só da minha sala, às vezes era das outras salas, só que a minha mãe não podia sair, né, falando com todo mundo de todas as salas, mas ela foi na minha porque na minha também tinha pessoas que faziam aquilo comigo, né? E daí naquele dia a gente foi pro fórum, o juiz pediu pra que a minha mãe marcasse psicólogo pra mim me tratar. Daí frequentei psicólogo por um bom tempo. Acho que muita gente da minha família nem sabe isso. Mas me ajudou muito ir no psicólogo. Porque muita coisa que eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, eu desabafava com ele. E aí ele me contou uma história que hoje faz todo sentido. Todo sentido. Que quando eu lembro que ele era meio gaguinho assim, o psicólogo. E quando ele tava na escola, ele era muito chacotado também por ser gago, essas coisas, né? E
Tinha um aluno específico que sempre xingava ele, sempre imitava ele, chamava ele de gago e imitava tudo ele. E ele sempre ficava recuado, ele nunca rebatia esse amigo dele, né? Aí depois de anos que ele abriu o consultório de psicologia dele, e ele tinha, se eu não me engano, 2 ou 3, né? Em 3 cidades diferentes, que ele trabalhava de psicólogo. E ele disse que um belo dia ele chegou na, no consultório dele e tinha uma pessoa sentada no consultório dele. E ele disse que era esse amigo da escola dele, que foi no consultório dele, pediu um emprego, porque ele estava fazendo faculdade de psicologia também. E ele foi lá pedir um emprego sem saber que era um gaguinho, como diz ele. E quando ele se deparou quando a pessoa que xingava ele se deparou com ele, aí ele perguntou, pois não? Aí ele assim, eu vim trazer um currículo e tal. Ele assim, nossa, o mundo dá voltas, né? Lá atrás, tu me xingava, tu me criticava, me imitava. E hoje, tu tá dependendo de mim, daquela pessoa que tu fazia tudo aquilo. Mas eu vou te dar esse emprego, sim. Porque eu não dependo, eu não vivo de mágoas, ele falou pro amigo dele. Isso foi ele que me contou, gente. E ele deu o emprego para aquela pessoa que criticou ele, que xingava ele. E nessa parte o que eu digo é tipo assim, hoje eu sou o que sou, eu tenho o que eu tenho, graças a todo mundo lá atrás que me xingava, porque hoje eu sou uma mulher forte, hoje eu tenho a minha família, eu tenho meu marido, eu tenho meu filho. E não que a pessoa que me xingou precisa de mim hoje, não precisa, nem um pouco. Mas eu me tornei o que eu sou hoje graças a elas, né? Mas sofri, foi doeu muito, passei por muita coisa. A minha irmã sabe o que eu passei, a minha mãe sabe o que eu passei de chegar em casa praticamente, não todos os dias, mas a maioria das vezes chorando, por não querer mais ir pra escola. E depois que a minha mãe foi lá na escola, né, muita coisa mudou sim. Tipo, algumas pessoas ainda faziam bullying, sabe? Mas não era mais tão pesado como era. E depois que eu comecei a me tratar como psicólogo, eu entendi que eu não precisava dar importância para aquilo mesmo. Porque depois de um tempo, com toda a vida fazendo gracinha comigo, me imitando, fazendo bullying, eu entendi que entra aqui e sai aqui. Eu fazia da mesma forma com eles quando eles eram chamados a atenção. Entrava aqui e saía aqui. Comigo começou a ser dessa forma também. Que o meu psicólogo me ajudou muito, né? Eu não lembro o nome dele, gente. Até queria falar aqui, mas eu não lembro o nome dele. E aí, dessa parte de escola, passou. Minha vida passou. É como eu disse pra vocês, né? A pior fase pra mim foi ter perdido a minha mãe. Eu não vou mais aprofundar tanto nesse assunto da minha mãe, porque mexe muito comigo. Porque só eu e a Diana, a gente sabe que ela passou, a minha família também. Mas é isso, gente. Nessa parte foi isso. E hoje eu tenho tudo que eu tenho, graças a Deus. E graças a ela também, graças à minha mãe. Eu vou contar pra vocês o porquê graças a ela. Porque eu e o Alan estamos juntos por causa da minha mãe. Não é que estamos juntos por causa dela, mas eu acredito que ela que encaminhou a gente a estar junto hoje, sabe? Tipo assim, antes de morrer, ela quis deixar o caminho preparado pra nós dois. Porque foi assim, foi um dia de noite, né? Tava eu, a Natália, minha mãe, eu nunca me esqueço, a gente foi no X-Salada. E daí, chegando no X-Salada, tinha 3 rapazes sentados numa mesa e mais um casal na outra mesa, na rua. E a gente sentou dentro da lanchonete. E eu entrei no X-Salada e ele falava assim, boa noite, moça. E eu não respondi. Aí ele assim, boa noite, moça. Não dei bola pra ele. E ele de novo. Boa noite, moça. Não respondi. Entrei pra dentro de salada. E fiquei lá com a minha mãe, com a Natália. Aí a Natália assim, vamos no banheiro? Eu assim, vamos. Passamos pela mesa dele. Ele, boa noite, moça. E eu não respondi. Bem grossa, né? E aí tudo bem. Pronto, passou aquela hora ali. Entrei pro salada de novo. Na hora que a gente tava indo embora, ele saiu a minha mãe primeiro. Não, saiu eu primeiro, a Natália e a minha mãe por último. Aí ele vem assim,
ô moça, tu não vai me dar boa noite? Boa noite, ele pra mim. Aí a minha mãe olhou pra mim e disse assim, Mayara, olha pra ele e dá boa noite pra esse rapaz, pelo amor de Deus. Aí eu olhei pra ele e dei boa noite pra ele. Aí eu lembro que ele falou, me passa teu WhatsApp. Eu disse, tá querendo demais já. Eu te dei um boa noite, tá muito bom. Aí a gente saiu rindo, brincando. E foi a minha mãe que fez eu dar boa noite pra ele, olhar pra ele de fato, sabe? E daí, depois de um tempo, eu achei ele no Facebook, a gente começou a conversar, a gente virou amigo. E depois de um tempo, a gente parou de se falar. E daí, depois de 6 meses que a minha mãe... A gente não ficou nesse período, tá, gente? Porque a gente era só amigo mesmo. Eu nunca tinha ficado com ele. E daí, depois de 6 meses que a minha mãe faleceu, a gente voltou a se falar, a gente se encontrou de novo. Aí sim, a gente foi ficar de verdade. E eu pedi ele em namoro. Sim, foi eu que pedi ela em namoro, gente. Ele já tinha me pedido uma vez. Acho que foi uma vez que ele pediu. Mas eu não quis. E depois acabou que eu pedi ele em namoro. E estamos juntos até hoje. Agora em agosto faz 6 anos que a gente tá junto. E sim, foi ela que deixou encaminhado pra nós dois, porque ela pediu pra que eu desse boa noite pra ele. Então, tipo assim, dá boa noite pra ele porque ele é teu futuro, sabe? Então, foi ela que deixou encaminhado, ela que fez a gente se ver, ela que fez a gente se falar. E agradeço muito, muito ela, porque graças a Deus hoje eu tenho um casamento maravilhoso, a gente se dá super bem, a gente criou uma família muito bonita. Hoje eu tenho a minha casa, a gente tem a nossa vida, aos poucos a gente tá conseguindo tudo que a gente sempre desejou pra nossa vida, né? Um pouco mais de conforto, as coisinhas que a gente gosta. Como vocês viram aí, graças a Deus eu tenho uma casa boa, né? Pra quem não sabe, tem o tour da minha casa e do quiosque aí no YouTube, procura aí, rola um pouquinho, que tem aí pra vocês verem. E graças a ela eu tenho tudo que eu tenho hoje, graças a ela e graças a Deus, né, gente? Porque muita gente fala, nossa, eu não sei como é que tu conseguiu perder tua mãe, passar por tudo que tu já passou. E é Deus, gente. Deus dá força, a gente tira a força da onde a gente não sabe, né? Mas na verdade é Deus que bota a mão sobre a nossa cabeça e dá força pra gente seguir em frente todos os dias. E tentei resumir um pouco da minha história aí, né? Como eu disse, se eu fosse contar pedacinho por pedacinho, ia longe. Porque eu tenho muita coisa pra contar. Mas tentei resumir mais a minha parte, uma área de tudo que eu já passei. E agradeço muito também a minha irmã, porque quando a minha mãe faleceu, a gente se agarrou, nós duas, a gente se uniu. E entre tapas e beijos, a gente conseguiu seguir. E ela sabe o quanto eu amo ela, o quanto ela é especial pra mim. Como eu digo, entre tapas e beijos, né? Quem nunca, né, gente? Quem tem irmão sabe como é. De vez em quando rola os arranca-raba, mas ela sabe o quanto eu amo ela. E não poderia deixar de agradecer ela também, né? Por tudo que ela me ajudou a passar por tudo isso também. Ela foi uma figura muito importante na minha vida, ela sabe disso. E ela é até hoje. Não é à toa que ela é madrinha do Augusto. Convidei ela para ser madrinha de batismo do Augusto. Mas é isso, gente. Como eu disse, né? O vídeo ia ficar comprido e ficou mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado, né? De escutar um pouquinho da minha vida, da minha história. E se você não me segue lá no meu Instagram, me segue lá. É @MaiaraPacheco, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho da minha história.